E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente falou na aula passada, então, aí, sobre um pouco do que é o banco de dados, né? Como ele surgiu, como ele vem evoluindo, qual é a importância dele, né? No que ele é utilizado, né? Então, depois que a gente entendeu tudo isso, a gente vai partir para uma outra parte agora, que é a aula 2, tá? Que é conceito de modelagem de dados. Então, vamos imaginar assim. Então, agora a gente definiu, então, que a gente vai usar o MySQL, tá? Que é o nosso banco de dados, né? O software ali, né? O banco de dados em si, né? A gente instalou ele na máquina e a gente vai começar a criar um banco de dados. Mas para isso, como eu havia falado para vocês ali em alguns momentos, a gente precisa ter uma noção de organização em relação a tudo isso, tá? E o conceito de modelagem de dados, ele é exatamente isso aí. Vamos imaginar, se eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês são programadores agora e eu chego para vocês, eu sou um dono de uma loja, tá? Vamos dar um exemplo assim, bem prático, tá? Dono de uma loja de roupas e eu preciso de um banco de dados e um sistema, né? O meu sistema precisa de um banco de dados para armazenar as seguintes informações: pessoas, nota fiscal, empresas e pedidos. Para mim, eu só quero essas informações. Mas é muito mais complexo, não é só isso, entendeu? Então, eu, como programador, vocês aí do outro lado, como programadores, né? Vocês vão fazer essa modelagem de dados para vocês organizarem tudo bonitinho. Isso, primeiro, a gente faz uma organização do que é necessário para depois colocar em prática e criar as tabelas, organizar e criar toda essa estrutura dentro do banco de dados para que ela consiga depois, né, ser útil e ser atualizada, ser inserida, ser alterada de uma forma bem fácil, não confusa, tá? E nessa parte inicial de banco de dados em si, é a parte que a gente chama de modelagem, né? Conceito de modelagem de dados, que é isso que a gente vai ver agora, tá? A modelagem de dados é um processo de representar a estrutura e a relação dos dados de um sistema de informação. É exatamente isso que eu te falei, tá? Ela é fundamental para entender como os dados estão organizados e como podem ser manipulados, tá? A modelagem de dados envolve a criação de modelos de conceituais, lógicos e físicos, né? Que descrevem os dados de diferentes perspectivas. Essas questões aqui lógicos, físicos, né, e conceituais. Depois vocês podem ver isso mais adiante. Eu mostro para vocês como vocês conseguem um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. Mas eu acho que a gente pode ir tocando um pouquinho mais adiante, que vai ser mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de uma modelagem de dados, um conceito de modelagem de dados aqui, bem interessante que eu vi, achei na internet e achei bem legal para mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só, existem vários programas que tá aí disponível na internet de modelagem de dados, tá? Para criação de modelagem de dados. Eu vou deixar ali nos documentos alguns links de alguns que eu já utilizei e que é bem legal. Então aqui ele está mostrando um cara que ele diz exatamente quais são as tabelas e o que linka uma com a outra, né? O que vai linkar uma com a outra. Então aqui ele está olhando projetos, então ele está olhando staff, assim, isso aqui são tabelas, tá? Que ele desenhou elas e está linkando. No nosso exemplo, a gente vai fazer um exemplo desse que eu comentei agora, que vai ser pedido, pessoas, nota fiscal, empresas e produto, tá? Então imagina que no nosso exemplo vai estar aqui pedidos, empresas, nota fiscal, produtos, né? E a gente vai interligar uma coisa com a outra. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina
que essa tabela aqui, ó, essa tabela que ele criou aqui com os campos, ó, primeiro ele existe uma questão aqui que são as informações que vão ter dentro de cada tabela, que é o que ele está organizando aqui. Vou imaginar que aqui no projeto, ó, ele botou ó, cliente, project name, project start data, no início do projeto, fim do projeto. Só que do lado, ele tem aqui a tabela de cliente, ó. Ele tem a tabela de cliente. Então, ele está mostrando que no projeto eu tenho ligação com o cliente e eu tenho o código do cliente, que é o cliente ID, que é uma primary key, que a gente já vai entender o que é. E aqui eu também tenho uma foreign key, que é o FK aqui, tá? Ó, vou até aumentar para vocês aqui, que é o FK, que é o cliente ID. Esse cliente ID é uma PK, uma primary key. O que significa? É uma coluna que ela nunca vai repetir. Ela vai ser, digamos, um ID nosso. Um código que não vai ter repetição, duplicidade dentro dessa tabela de clientes. E na projeto, eu posso citar esse cara lá. Né? Então, eu posso depois... toda vez que eu crio um projeto novo, na hora que eu populo, eu escolho o cliente que é para esse projeto. Então, aqui, a coluna cliente ID é uma primeira key. Aqui, ela é uma foreign key, que ela é uma informação que vem de fora. Né? E aqui ele pode ter vários projetos IDs que não se repetem, tipo o projeto 1, projeto 2, projeto 3, com o mesmo cliente. Então aqui o cliente pode repetir, mas aqui na tabela, na estrutura inicial, né, no conceito aqui inicial, né, das informações ali na tabela, ele não pode. Então ele tem essa diferenciação de identificação, tá? Então aqui na modelagem, o que o programador fez? Ele organizou todas as tabelas e as linkagens que vão acontecer entre elas, tá? Uma coisa interessante aqui, que vocês perceberam que tem esse triângulozinho, essa flechinha, sempre que é um triângulo para cá, é de um para mais. Né? Então, um cliente pode ter mais projetos. Um projeto, né, pode ter vários staffs. Né? Então, várias pessoas podem trabalhar nele. Né? Um staff pode estar dentro de um projeto. Então, assim, aqui, ó, fases, né, do período. Um cliente, né, ele tem um período que ele está ativo e tem a referência do calendário ali, enfim. Então, ele foi criando essa modelagem. Isso, se vocês acharem interessante, eu posso criar uma modelagem depois de algum projeto que a gente possa vir fazer juntos aqui, né? Mais nos exercícios, se surgir bastante essa questão dessa dúvida de como é a modelagem. Eu não vou focar muito na modelagem, mas eu preciso sim dizer para vocês que é algo muito importante de se entender o conceito, que é bem isso aí. A gente precisa estruturar as informações e linkar elas todas as informações necessárias, todos o que vai ser necessário para vocês criarem o banco de dados de vocês e atender a necessidade do cliente, que é ter as informações lá. Então o cliente ele tem que passar nesse primeiro momento tudo que ele precisa, tudo que ele trabalha, quais informações que ele tem, quais informações que ele vai querer, né? Porque às vezes tem tabelas aqui que elas vão tu gera um cálculo e gera o dado dentro dessa tabela. Então, ele vai criar lá uma tabela de pedidos, né? E daí depois aqui é uma outra tabela separada com as datas dos pedidos, os pedidos que estão em atraso. Daí ele vai ter nessa tabela, vai ser populada via procedure, enfim, uma função lá interna do banco de dados que a gente pode botar, um join, um gatilho, todos esses termos vocês já vão entender. Gere dados nessa tabela. Então, a modelagem ela é muito importante para a gente entender o que a gente necessita e escrever bem bonitinho o que é cada coisinha ali, tá bom? Vamos lá. Vocês viram, vou voltar um pouquinho aqui, que cada coluna, cada quadradinho desse aqui, ele tem as suas colunas, né? Suas colunas que vão ter as informações dentro dela. Mas
aqui, a gente não diz aqui qual tipo de dado que pode ter dentro dessa coluna. E é o que a gente vai ver agora, quais tipos de dados disponíveis, tá? Os tipos de dados definem os diferentes formatos e faixas de valores que podem ser armazenados em um banco de dados. A gente fez a modelagem, estruturou as tabelas que a gente quer, as informações que a gente quer, né? O grupo, a tabela, as informações e as colunas. E agora, quando a gente vai criar, trabalhar lá dentro do banco, primeiro a gente precisa definir que tipo de informação é cada coluna. Tá? Então, assim, existem vários tipos de dados que a gente utiliza. Tá? São esses aqui, ó. O inteiro, que é para números inteiros, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 5 até 100, enfim, são números inteiros. Números decimais ou reais são números que têm ponto e vírgula, tá? Tipo assim, ó, 0,5 e tal. Então, se eu vou trabalhar com uma tabela de nota fiscal, se for o ID da nota, eu posso ser um número inteiro. Ou daí lá nos campos de valores, eu não vou poder ter um valor, porque ele vai não vou poder ter um número inteiro, porque ele vai acabar arredondando, né? Então, complica. Então tem que ser um decimal. Texto tem varchar, né? E text. A diferença deles é o tamanho da capacidade de um de outro, tá? Isso a gente vê na prática depois mais adiante. Data e hora, que é o date time junto, que é ou é a data, ou a sua hora, ou data e hora junto, né? Booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Tipo assim, esse valor é verdadeiro ou falso. A gente define lá na hora da criação ali da tabela, tá? E as chaves primárias e as chaves estrangeiras, que são as foreign key e as primary keys, que nem eu disse para vocês antes ali. O que é uma chave primária? Tá? É um tipo especial de dado que identifica de forma exclusiva cada registro em uma tabela. Exatamente isso que eu falei. Ele é um ID, é realmente o ID daquela tabela que ela nunca vai se repetir, tá? E a chave estrangeira é um tipo de dado que estabelece uma relação entre duas tabelas, apontando para a chave primária de outra tabela. Vocês viram isso aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, naquele exemplo que eu estava dando. Vamos aqui, ó. Tabela de clientes e projetos. A chave primária, ela identifica a cada registro, né, uma chave primária. Ela não é só para um detalhe, tá, gente? Não sei se eu comentei isso. A chave primária, ela não vai ser só para a tabela. Uma chave primária uma tabela vai ter só uma chave primária. Não. Cada registro que for sendo inserido dentro dessa tabela, ela vai ter uma chave. Vai ter essa chave primária sendo incrementada, tá? E a foreign key é a ligação que eu estou dizendo de uma tabela para outra, tá? Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho a clientes e a projetos e a foreign key aqui, nesse caso, é de clientes, que eu estou ligando a de clientes com a de projeto, tá bom? Vamos voltar ali onde a gente estava, né? Aqui, ó, chaves primárias, né? Detalhando um pouquinho mais sobre elas, né? Chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? É um atributo ou conjunto de atributos que identificam de maneira única cada registro em uma tabela. Uma tabela só pode ter uma chave primária, ela não pode ter duas chaves primárias, tá? E os valores não podem ser nulos. É comumente representada por uma coluna chamada ID. Exemplo, ID de um cliente ou de uma tabela de clientes, tá bom? A chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos em uma tabela que estabelece uma relação com uma chave primária de outra tabela. É aquela ligação que eu mostrei para vocês ali. As chaves estrangeiras ajudam a conectar diferentes tabelas em um banco de dados relacionado, permitindo a criação de relacionamento entre elas, né? Então a gente consegue ligar e pegar essa informação de uma da outra, né?
essa ligação que eles estão falando, elas vão ser muito importantes no momento que a gente for buscar essas informações via Select. A gente vai chegar lá, tá? Então a gente está falando de relações, estamos relacionando as tabelas. O ID de um cliente de uma tabela de pedidos, onde cada pedido está associado a um cliente específico. Bem isso aí, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, vir aqui para o nosso banco de dados, né? O nosso MySQL aqui, ó. Tá? Aqui, gente, eu tinha falado para vocês que, tanto no curso de lógica ali e tal, quanto no curso de banco de dados, a gente ia trabalhar um pouco com o chat GPT ali, no caso, né? E eu estou usando ele e vou usar ele aqui na nossa aula. Ele está aqui, ó, tá aberto aqui, ó, tá? Voltei aqui no cantinho. Olha só, eu pedi para ele aqui todos os comandos que eu vou utilizando na aula, eu vou colocando no chat para vocês também conseguirem utilizarem ele no dia a dia de vocês, tá? Aqui, ó. Eu botei aqui, então, um comando para criar um banco de dados no MySQL. Olha como é simples, tá? Eu fiz a minha continha aqui no chat GPT. Eu estou usando já o 3.5, a versão 3.5. E eu pedi para ele aqui como que cria um banco de dados no MySQL. O MySQL é a linguagem que a gente está utilizando. Tem outras, tá? Tem o Oracle, tem o SQL Server. Mas a gente vai usar esse aí, tá? Por ser mais fácil, ser uma ferramenta free, né? Então ele é muito utilizado também. Muitos clientes utilizam ele. E para a gente aprender, ele é bem legal, ele é bem prático, ele é bem intuitivo. Então eu acho o ideal ser utilizado ele. E aquela pergunta inicial lá que eu tinha, né, até comentado. Tem como a gente utilizar o chat e ir aprendendo? Tem, e vou mostrar isso para vocês agora. Então, assim, ó, o comando que eu coloquei aqui, ó, como criar um banco de dados no MySQL. Por quê? A gente parou lá na nossa aula inicial, até te criado antes aqui, ó, vou dropar ele aqui, ó, drop. Olha só como ele é intuitivo, né? A gente vai criar, então, um banco de dados aqui, ó. Banco de dados. Vamos botar um nome para ele aqui. Pera aí. Banco de dados. Aqui, ó. Vamos botar assim. Curso de... Tudo juntinho, tá? Curso de banco de dados. E vou tirar isso aqui, tá? Ponto e vírgula. Ele me retornou aqui, então, o comando. Eu copiei lá. E vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo e vou aqui, ó, no raiozinho. Que é o execute, tá? Ele executou. Eu venho aqui do lado. Ó, ele apareceu aqui o banco de dados, ó. Novo. Curso de banco de dados. Às vezes ele pode estar assim, tá, gente? Ó, aqui do ladinho vocês veem aqui, ó. No Channels aqui, ó. Tá? E ele vai abrir aqui. Vou mostrar para vocês uma questão aqui, ó. Vamos criar uma tabela, que é essa tabela que a gente vai... Essa estrutura de dados simples que a gente vai criar agora e vamos utilizar ela no curso. Então a gente criou aqui o banco de dados, curso de banco de dados, tá? O nome dele é curso de banco de dados. Então aqui a gente tem tabelas, views, stores, procedures e functions, tá? As tabelas onde a gente vai trabalhar, as views a gente vai trabalhar também, são selects, onde envolve mais tabelas e resulta numa tabela só, que é uma view, né? Uma visão de informações. Stores procedures são procedimentos, cálculos que a gente consegue fazer, criar e calcular coisas, gerar informação e utilizar. E funções, né? Functions, né? Que também a gente vai criar aí mais para frente várias funções, às vezes de cálculo, busca de informação, busca de um estoque que a gente tem numa tabela de estoque, eu quero saber o estoque desse cara agora, né? Tudo isso. Então, essas opções que tem dentro do banco de dados aqui do MySQL. Bom, aí vocês já estão vendo já o script aqui, ó, que eu criei aqui, e vocês também
vocês devem imaginar que eu tirei daqui, né? E realmente eu tirei daqui, ó, olha só. Isso aqui, ó, os primeiros passos agora eu tô criando, pedindo pro chat criar para vocês verem como é fácil vocês iniciarem para ir entendendo. Depois eu vou criando eu manualmente, tá? Mas aqui ele já disse para mim aqui, ó, o que eu falei para ele aqui, ó? Criar tabela de pessoas, empresas, produtos e notas fiscais. E ele já criou para mim aqui, ó. Aqui estão exemplos de como pode criar, né, tabelas de pessoas, empresas, produtos e notas fiscais em MySQL. E ele já trouxe aqui para mim. Cara, ele é simples, é rápido. O chat ele te ajuda muito. E assim, às vezes a gente vai utilizar ele agora e vai relacionando ele, vai criando relações entre essas tabelas aí, para a gente ir exercitando e utilizando, né, a ferramenta também para aprender, tá? Então, vou botar para o lado aqui. E eu copiei aqui, ó, pessoas. Então aqui eu estou no banco de cursos, curso de banco de dados, né? Uma coisa interessante aqui, gente, ó, eu executei o comando antes, até cortou ali a gravação, mas vou fazer de novo. Ó, vou desclicar aqui. Vou clicar em outro cara aqui, ó. Você sempre tem que selecionar o banco de dados, ó. Senão ele vai te dar essa mensagem aqui, ó. No database select banco de dados. Você não selecionou o banco de dados. Como é que a gente faz para selecionar o banco de dados que a gente criou? Que é o nosso banco aqui, ó, o curso de banco de dados, tá? A gente clica 2 vezes em cima, ele fica negrito aqui, ó. E a gente consegue criar, então, a gente consegue criar coisas dentro dele. Exemplo, a nossa tabela aqui, que a gente, ó, criou, deu comando, deu verde aqui, ó, na mensagem assim, ó, porque criou. Então, se a gente ver dar um refresh, ó, em tabelas, agora já existe aqui a tabela que a gente acabou criando agora, que é a tabela de pessoas. Vocês viram que o chat, ele criou a tabela de pessoas, então o que é a sintaxe inicial? Que a gente já vai aprender agora na próxima aula, tá? Mas eu vou dar aqui só uma pincelada rápida, tá? Ele cria esses comandos, então ele vai sempre criar, que ele está dizendo, ó, cria a tabela pessoas, dentro dela tem esses campos aqui, com esses formatos, char, aqui é um int, e ele já deu um comando automático aqui, né, para geração automática de incremento. Ele adicionou essa função aqui, que é o autoincremento na primary key. Então, ele está definindo que a coluna ID, que é o formato int, ele tem um autoincremento e essa coluna é uma primary key, ela não pode se repetir. Então, se mais tarde a gente quiser dar um insert na tabela de pessoas repetindo o ID da primary key, o próprio banco de dados não vai deixar, ele vai bloquear, ele vai dizer, olha, esse ID já existe, né? Ou, enfim, está duplicado, enfim, ele não vai deixar, vai dar um erro ali no momento do insert, mas a gente vai ver agora na próxima aula, então, que é o DDL, né? Que a gente vai, então, trabalhar com a criação, manipulação, inserção de dados nas nossas tabelas, tá bom? Até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar, então, agora mais com os códigos aqui, enfim, dessa parte de modelagem de dados aqui agora, né? Agora a gente vai criar esses dados, criar essa modelagem que a gente criou, agora aqui dentro do banco de dados, tá bom? Até mais, valeu!